É a questão 3, artigo 8, não é isso? É a questão 5, Ponto. artigo 2. Questão 5, artigo 2. Questão 5, bem em geral. Artigo 2, o bem, segundo a razão, tem prioridade sobre o ente? Se o bem tem prioridade sobre o ente, né? Quer que eu leia? Pode. Se você ficar aqui na... Acho que aqui capta melhor o som. O bem, segundo a razão, tem prioridade sobre o ente? Quanto ao segundo artigo, assim se procede. Parece que o bem, segundo a razão, tem prioridade sobre o ente. Com efeito, a ordem dos nomes se regula pela ordem das realidades significadas por estes nomes. Ora, entre os nomes divinos, Dionísio coloca como primeiro o bem, em seguida o ente. Logo, o bem, segundo a razão, tem prioridade sobre o ente. Além disso, é anterior, segundo a razão, o que se estende a um maior número de coisas. Ora, o bem se estende a um maior número de coisas do que o ente, conforme o que diz ainda Dionísio. O bem se estende ao que existe e ao que não existe, o ente apenas ao que existe. Logo, o bem tem prioridade sobre o ente segundo a razão. Além disso, o mais universal é primeiro segundo a razão. Ora, o bem parece mais universal do que o ente, pois o que é bom tem a razão de atrativo, e para alguns o que é atrativo é o não ser, como se constata nesse texto de Mateus a propósito de Judas. Bom fora para ele não ter nascido. Logo, o bem tem sobre o ente prioridade de razão. Ademais, não é apenas o ser que é atrativo, mas também a vida, a sabedoria e muitas outras coisas. O ser é, pelo visto, algo particular que atrai, ao passo que o bem é universal. Portanto, o bem absoluto tem prioridade de razão sobre o ente. Em sentido contrário, lê-se no livro das causas: ser é a primeira das coisas criadas. Respondo: o ente, segundo a razão, tem prioridade sobre o bem. A razão significada por um nome é aquilo que o intelecto concebe da coisa e exprime mediante a palavra. Assim tem prioridade, segundo a razão, o que por primeiro o intelecto concebe. Ora, o que por primeiro o intelecto concebe é o ente, pois algo é cognoscível na medida em que se encontra em ato, como se diz no livro 9 da Metafísica. Por conseguinte, o ente é o objeto próprio do intelecto. Ele é, pois, o primeiro inteligível, como o som é o primeiro objeto próprio do ouvido. Logo, segundo a razão, o ente tem prioridade sobre o bem. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que Dionísio trata dos nomes divinos enquanto implicam em Deus uma relação de causalidade. Ele se explica: Deus é nomeado a partir das criaturas com a causa a partir dos seus efeitos. Ora, o bem, por ter razão de ser atrativo, implica uma relação de causa final, causalidade que é a primeira de todas, pois o agente não age a não ser em vista de um fim, e é pelo agente que a matéria se move para a forma. Por isso o fim é chamado a causa das causas. Portanto, quando se trata de causalidade, o bem tem prioridade sobre o ente, como o fim sobre a forma. Por esta razão, entre os nomes que significam a causalidade divina, o bem há de preceder o ente. Além do mais, para os platônicos, que não distinguiam a matéria da privação, pois consideravam um não ente, a participação no bem se estende a mais coisas do que a participação no ente. Assim, a matéria primeira é boa por participação, uma vez que tende ao bem. Ora, só se tende para algo semelhante a si. A matéria primeira, porém, afirmada como não ente, não participa do ente, o que leva Dionísio a dizer que o bem se estende ao que não existe. Quanto ao segundo, pelo exposto fica clara a resposta. Ou se deve acrescentar que o bem se estende ao que existe e ao que não existe,
não como predicado, mas como causalidade, se entendemos o que não existe, não como absolutamente não existente, mas como que se encontra em potência e não em ato. Com efeito, o bem tem razão de fim, no qual repousa não apenas o que está em ato, como também para ele se move o que não está em ato, mas apenas em potência. Mas o ente não implica uma relação de causalidade, exceto de causalidade formal inerente ao exemplar, e essa causalidade se estende unicamente ao que está em ato. Quanto ao terceiro, deve-se afirmar que o não ser não é atrativo por si mesmo. Ele o é por acidente. Assim, a supressão de um mal é atrativa porque o mal desaparece ao não ser. Pelo contrário, a supressão do mal não é atrativa quando pelo mal se é privado de um ser. Portanto, o que atrai por si mesmo é o ser. O não ser o é somente por acidente, quando, por exemplo, um homem deseja um ser do qual não suporta ficar privado. Nesse sentido, por acidente, o não ser é chamado um bem. Quanto ao quarto, deve-se dizer que a vida, a ciência e os outros bens são atrativos como existentes em ato, sendo que tudo isso é ao ser que se tende. Por isso mesmo, só é atrativo o ente, e portanto só o ente é bom. Tá. Nós temos várias pérolas aqui de filosofia, né? Precisa entender bem. Aqui então se discute o que vem primeiro, segundo a razão, se é o bem ou se é o ente. E a posição de Tomás é que o ente vem primeiro. Por isso, ele vai chamar Deus, sobretudo, de ser. Tá certo? Ele vai chamar Deus, sobretudo, de ser. Os platônicos, como ele diz aqui, chama Deus, chama o divino de bem. Dionísio, seguindo mais ou menos Platão, vai atribuir a Deus, em primeiro lugar, o bem e não o ser. Para Tomás, Deus é ser. Agora, como que ele justifica isso? Como que ele justifica a prioridade do ser, do ente? Prioridade segundo a razão. O argumento aqui é simples. O que cai em primeiro lugar na concepção do intelecto é o ente. Quer dizer, o objeto próprio da inteligência é o ente. Assim como o objeto próprio da visão são as cores, o objeto próprio da audição é o som, né? A inteligência, nós podemos dizer, é uma espécie de visão. E aquilo que ela vê é o ente. Nós só entendemos alguma coisa porque a primeira concepção que vem, né, eu já falei aqui, é alguma coisa. Tá certo? É alguma coisa, então é um ente. Depois eu posso ir aprofundando a compreensão, mas a primeira coisa que se vê pela inteligência é que é algo. Ente. Tá certo? Então quer dizer que todas os atributos, vamos dizer assim, de uma coisa, todos os atributos vão depender desse atributo fundamental, que é vamos dizer assim, vão depender dessa condição universal, né? Fundamental, primeira. A condição primeira para que eu afirme qualquer outro atributo é esta, é afirmar que é. Né? É afirmar algo como sendo.
um ente. Fora disso, nada existe. Agora tem as objeções, né? Nós temos aqui as objeções e as respostas. A primeira objeção: com efeito, a ordem dos nomes se regula pela ordem das realidades significadas por estes nomes. Ora, entre os nomes divinos, Dionísio coloca como primeiro o bem, em seguida o ente. Logo, o bem, segundo a razão, tem prioridade sobre o ente. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que Dionísio trata dos nomes divinos enquanto implicam em Deus uma relação de causalidade. Ele se explica: Deus é nomeado a partir das criaturas, como a causa a partir dos seus efeitos. Ora, o bem, por ter razão de ser atrativo, implica uma relação de causa final, causalidade que é a primeira de todas, pois o agente não age a não ser em vista de um fim, e é pelo agente que a matéria se move para a forma. Por isso o fim é chamado a causa das causas. Portanto, quando se trata de causalidade, o bem tem prioridade sobre o ente, como o fim sobre a forma. Por esta razão, entre os nomes que significam a causalidade divina, o bem há de preceder o ente. Além do mais, para os platônicos, que não distinguiam a matéria da privação, pois consideravam-na um não-ente, a participação no bem se estende a mais coisas do que a participação no ente. Assim, a matéria primeira é boa por participação, uma vez que tende ao bem. Ora, só se tende para algo semelhante a si. A matéria primeira, porém, afirmada como não-ente, não participa do ente, o que leva Dionísio a dizer que o bem se estende ao que não existe. então a questão aqui a ser respondida é essa: por que os platônicos atribuem mais universalidade ao bem? E nesse sentido atribuem prioridade ao bem. Essa causa final. Exato. Aqui falando de Deus, não é? Dionísio atribui em primeiro lugar a Deus o nome de bem. Mas aqui ele considera Deus como, segundo Tomás, ele considera Deus como causa final. Ou seja, aquilo que atrai todas as coisas. E uma coisa só atrai enquanto é boa. Então Deus como causa final é visto, sobretudo, como bem, o seu aspecto de bondade, como causa final. E ele atrai, segundo a visão dos platônicos, ele atrai até aquilo que não é. Mas aqui os platônicos têm uma visão restrita do ser. Para os platônicos a matéria não é ser. E a posição de Tomás é diferente. Para Tomás, tudo está envolto pelo ser. Inclusive a matéria. Mas por que os platônicos diziam que a matéria não é ser? Os platônicos diziam que a matéria não é ser porque a matéria está sempre em movimento. O ser para os platônicos é aquilo que é presença permanente. Então, nesse sentido, o que é presença permanente? É só a ideia. Certo? Por exemplo, para dar um exemplo mesmo concreto, para ficar bem claro, né? A beleza, segundo Platão, a ideia de beleza é estável, mas uma cadeira bela, uma flor bela, não tem estabilidade. Porque amanhã deixa de ser bela. Está em movimento.
Então, os platônicos não atribuem ser aquilo que não tem estabilidade. Nesse sentido, para eles, o bem é mais universal do que o ser. Por que é mais universal? Porque, embora a matéria não seja ente, não seja ser, ela tende ao bem, que ela está em movimento, de alguma forma ela está tendendo à aquisição de uma forma qualquer. E essa forma, como termo do movimento da matéria, é vista como um bem. Então a matéria, embora não seja ser, segundo os platônicos, ela é um bem porque tende ao bem. Então ela participa do bem. Nesse caso, então, padre, o bem aqui não pode ser definido apenas como um adjetivo, não, né? O ser, quer dizer, o ente como substantivo, que portanto atrai o adjetivo só pode ser atraído sobre o substantivo. Quer dizer, o ente é um substantivo. O bem é um adjetivo. O bem aqui é visto Nesse ao caso, modo quanto de... mais, aí você concorda. Ele é visto ao modo de um substantivo, algo que subsiste, não é? O que está em questão aqui é fundamentalmente isso. O que constitui de forma mais fundamental a realidade? E a suprema realidade é Deus. Qual que é o atributo fundamental da realidade? Qual que é o atributo fundamental de Deus? É ser ou é o bem? Para os platônicos é o bem. Então esse bem aqui é um bem subsistente, ele não é algo abstrato, é algo concreto, vamos dizer assim, é algo que subsiste. Não é para adjetivar só, né? Não é só para adjetivar, exatamente. Para os platônicos é o bem. Porque eles consideram, por exemplo, que a matéria não é ser. A matéria é, de alguma forma, um bem porque ela tende para a forma. E a forma, só a forma, a ideia é que é ser. Agora, a visão de Tomás é diversa. Para Tomás, o atributo fundamental da realidade é o ser. Então, para Tomás, a matéria é ser. Ainda que seja um ser em potência, mas é ser. Então, Deus, que é a causa de tudo, é ser, é fundamentalmente ser. Agora, é claro, nós vimos aqui no artigo anterior que ser e bem andam sempre juntos. Então eu posso olhar Deus sob o aspecto do bem. Quando Deus é considerado como causa final, ou seja, como aquela realidade perfeitíssima que atrai todos os seres, sob esse aspecto eu posso dizer que Deus é bem, é o bem. Tá certo? Mas aquilo que por primeiro cai na concepção do intelecto, o aspecto primordial que cai na inteligência é o aspecto do ser. Embora ser e bem sejam inseparáveis. Não sei se conseguir. Sim. Não, sim. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte: a posição tomista, ela não necessariamente assim é obrigatória para o católico, né? Não. Porque a posição
essa posição platônica que ele está aqui colocando é possível também. Sim, aqui nós estamos no campo da filosofia. O católico é livre para assumir a filosofia que melhor lhe parecer correta, né? Mas essa é a posição de Tomás, né? Com a qual eu concordo. Quer dizer, para ele o que é fundamental é ser. Tudo vem em decorrência do ser, vamos dizer assim. Para que algo seja bom é preciso que seja. O bem decorre. Sim, o bem está sempre acompanhando o ser, mas o que a gente entende, em primeiro lugar, É o ente. é o ente. É isso aqui, tá certo? O bem, ele é objeto da vontade. Mas segundo Tomás, para a vontade se colocar em movimento, ela depende da inteligência. E a inteligência percebe tudo como sendo, como ente. Aqui vale aquele princípio, né? Eu não posso amar aquilo que eu não conheço. Então, conhecer é ver as coisas sob o aspecto do ser. Aí sim, a vontade é colocada em movimento. Aí essa coisa é vista também como boa. As ideias abstratas também são coisas? A beleza. Veja bem, Elas têm forma? para Platão, o bem é a ideia suprema. E a ideia aqui para Platão é uma realidade mesmo, realíssima, é algo que subsiste. Não sei. Exato. Não é algo abstrato para Platão. Para Platão, a ideia não é algo que está só na inteligência. A beleza, ela é uma realidade. Isso para Platão. Agora, a filosofia cristã, e sobretudo Tomás de Aquino, vai dizer que todas essas perfeições simples, como bondade, beleza, unidade, tudo isso aí é uma coisa só em Deus. Então não existe para Tomás de Aquino uma ideia de beleza, depois outra ideia de bondade, outra ideia de unidade, tá certo? Essas coisas são uma coisa só em Deus, na realidade fundamental que é Deus. Por que Platão teve que reconhecer a existência das ideias? Essa é uma boa pergunta para entender mesmo o eixo da filosofia platônica, né? Por que ele teve que colocar as ideias? Aqui eu vou dar um exemplo, né? Vamos tomar uma flor, uma rosa, que é bela. O que faz com que eu reconheça beleza na rosa? E ainda mais, o que faz com que eu veja que a beleza da rosa não é perfeitíssima? Porque a rosa sensível vai ter sempre algum defeito. Beleza é essa atração, essa tendência de se querer aquilo que tem no ser? É chamado de beleza? Não, a beleza, isso é a bondade, né? A atração. Agora, a beleza
ela está relacionada, ela tá relacionada com a bondade, com o ser, com a perfeição. Quando o intelecto vê que uma coisa é perfeita e a vontade a ama, do cruzamento dessas duas faculdades aí nasce a noção de beleza. A beleza é uma espécie de, a gente poderia dizer, é um brilho novo que nasce a partir da consideração simultânea da coisa como perfeita e boa. Tá certo? Ao reconhecer o bem de uma coisa, a vontade é movida Ao reconhecer a perfeição, a desejar aquele bem a das vontade deseja, não é? E se reconhece então que a coisa é bela. e me faz amar. Esse amor com vontade é a beleza. O que me faz amar é a bondade da coisa, a bondade. A beleza me faz admirá-la. A beleza me faz admirá-la. Por quê? Porque ela é perfeita, porque ela é boa. A noção de beleza nasce desse cruzamento da inteligência e da vontade. Quando eu vejo, por exemplo, que a perfeição é um bem para a inteligência e a bondade da coisa a bondade da coisa a razão de ser, né, do movimento da vontade. Aí há um cruzamento entre vontade e inteligência e vontade. Aí nasce a noção de beleza. Jacques Maritain dizia que a beleza é um coroamento. A beleza é um coroamento do ser e da bondade. Bem, mas aqui, voltando a Platão, então a questão toda de Platão é essa. O que me torna capaz de reconhecer a beleza na flor e ainda mais, de reconhecer que a beleza da flor não é a beleza perfeita, da flor sensível, que sempre vai haver um defeito na flor sensível. Então quer dizer que, para Platão, ele raciocinava assim: a flor sensível não pode ser a causa da ideia de beleza, porque a flor sensível está em deficiência em relação à beleza. Tá certo? Então existe um plus aqui, um plus que não vem das coisas sensíveis. De onde que vem esse plus? Aí, então ele foi levado a reconhecer uma realidade para além da realidade sensível. Esse plus vem dessa realidade. É o mundo das ideias. Tá certo? Ele reagia à ressurreição, né? Ele passou a admitir. Sim. Né? Antes ele reagia a isso. Bem, ele foi levado pelo raciocínio, né, isso a gente percebe nos diálogos dele. Um diálogo bom para entender Platão, para se introduzir no pensamento dele, é o banquete. É um diálogo pequeno, né, mas ali ele vai mostrar, né, o que é o amor. E vai mostrar que o amor é esse intermediário
entre o menos perfeito e o perfeitíssimo. Ali ele já estabelece, de alguma maneira, o fundamento da sua filosofia, o mundo das ideias. Então, ele foi levado a reconhecer isso através da dialética, quer dizer, através do raciocínio. Se eu tenho uma ideia perfeita de beleza, mas a beleza perfeita não se encontra em nenhuma coisa sensível, de onde que vem essa ideia? Não pode vir da realidade sensível. Então deve existir uma realidade suprassensível. E aqui eu posso tomar, não é, a árvore, por exemplo, a árvore. Eu tenho a ideia de árvore, mas toda árvore sensível que eu vejo tem algum defeito. Então ele foi levado a postular, não é, uma árvore ideal, mas essa árvore deve existir na realidade. Por quê? Porque a ideia que eu tenho é real. Quer dizer, entre a minha mente e as coisas sensíveis, existe uma assimetria. As coisas sensíveis são sempre menos. Mas de onde vem esse mais que existe na minha mente? Esse mais que existe na minha mente vem de uma realidade maior, né, do que a realidade sensível. Então ele coloca uma das ideias para explicar isso. Não é? Se ele não colocasse o mundo das ideias, o funcionamento da minha mente ficaria inexplicado para ele. Ele absolutizou o universal? Ele fez o subsistir, não é? Subsistir as ideias. Quer dizer, as ideias. Para ele, eu tenho algum contato com as ideias. Agostinho, que era platônico de algum modo, ele vai dizer o seguinte: olha, a minha mente julga todas as coisas. Ela é capaz de perceber um menos e um mais em todas as coisas. Mas de onde que vem esse critério? Agostinho vai dizer, esse critério não pode ser a própria mente, porque a mente em si mesma é mutável. Então esse critério deve ser algo superior à mente, mas com o qual a mente está em contato. Santo Agostinho diz então que existe uma espécie de cânon, de regra na nossa mente. Uma regra imutável, a partir da qual eu julgo todas as coisas mutáveis. Então essa regra é superior à mente, porque a própria mente é mutável e é julgada pela regra que está nela. Agostinho tem uma frase aqui que explica isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar, acho que vale a pena. Corta aí.